De uns tempos pra cá, você anda vivendo um verdadeiro filme de terror, com frequentes dores de barriga, né? Tem tido fortes caganeiras que vão e voltam sem parar, e ainda percebe que alguns vermes têm saído com as suas fezes líquidas, certo? Não aguenta mais expelir vermes em crises colossais de tosse, não é mesmo? Não fique triste, pois seus problemas acabaram. Chegou a super, hiper, mega aula sobre ascaridíase do professor Samuel. Com ela, você vai evitar de contrair esta parasitose, além de detonar qualquer questão sobre este verme nojento em vestibulares ou Enem. Fala, gurizada! Tudo certinho? Uma das lembranças mais antigas que tenho e que mais me surpreendeu durante todos estes anos de estudos na biologia é o ciclo de um parasita fantástico. Durante a migração da larva deste parasita pelo nosso corpo, ela sobe pelos brônquios, pega a traqueia e chega numa situação surpreendente. Que ou você tosse ele e ele sai para fora, seja pela sua boca, seja pelo seu nariz, ou você engole ele novamente, que passa pelo teu estômago, chega no teu intestino e lá ele vive durante muitos meses. Eu me lembro que eu ficava pensando assim, como uma larva pode subir através dos meus pulmões, vir pela minha traqueia, chegar na minha boca, aqui na minha laringe, eu engolir novamente e ali eu não perceber como isso pode ocorrer. Como é tão fantástico a migração e adaptação desta larva. Então isso foi surpreendente para mim e marcou muito os meus estudos. Esta larva é da parasitose causada por um verme mais frequente no mundo. É chamada de ascaridíase ou ainda lombriga. Para você ter uma ideia, aproximadamente 30% da população mundial tem ascaridíase. É muita gente. E estes vermes fazem parte do filo Nematoda. O filo Nematoda são compostos por vermes de corpo alongado com as extremidades afiladas, ou seja, as extremidades fininhas. A lombriga ainda tem como único hospedeiro o homem, ou seja, o ciclo da lombriga é monoxeno, quando só tem um hospedeiro. E é nós. E qual é a região do nosso corpo que ela fica na fase adulta? É no intestino delgado. E algumas características importantes deste verme é saber que eles têm sexos separados. Então tem o macho, tem a fêmea aí no teu intestino e eles estão acasalando. E a fêmea, consequentemente, colocando ovos que saem com as tuas fezes para o meio ambiente. Isso faz a gente chegar a uma conclusão, que se você for infestado apenas com fêmeas de ascaris lumbricoides, os ovos que ela vai colocar não são férteis, então não vão dar seguimento ao parasitismo. E como é que eu pego essa porcaria? Para você adquirir ascaridíase, a lombriga, você tem que ingerir água, alimento ou até mesmo poeira contendo ovos desta lombriga na forma infectante. A forma infectante é quando a larva está no que a gente chama de L3, ou seja, é a terceira fase de desenvolvimento da larva, dentro do ovo. Você engole este ovo, no teu estômago ele sofre um efeito do ácido gástrico, do suco gástrico, estimulando a sua eclosão no intestino delgado. No intestino delgado, esta larva eclode, migra pela corrente sanguínea até o teu fígado. No fígado ela vai para o coração, no coração ela vai para o pulmão,
No pulmão ela fica com um tempinho ali para se desenvolver um pouquinho mais, migra pelos teus brônquios, entra na tua traqueia, chega até a tua laringe e aí você deve engolir novamente esta larva. Quando ela passa pelo estômago, novamente, repara bem, ela aguenta a acidez do estômago, chega no teu intestino delgado, se desenvolve um pouquinho mais, tornando-se adultas e ali elas ficam durante muito tempo acasalando e liberando os ovos junto com as tuas fezes. E se porventura alguém ingerir este ovo que saiu nas fezes de uma pessoa infectada, consequentemente o ciclo dá prosseguimento. Repara aí no esqueminha que eu preparei para ti. Aqui está então o ciclo evolutivo de Ascaris lumbricoides. Começaremos, obviamente, falando sobre a fêmea e o macho. Repara que a fêmea é um pouquinho maior, ela pode atingir 35 centímetros, enquanto que o macho, um pouquinho menor, geralmente não passa dos 20 centímetros. Vamos lá, olhando aqui a primeira etapa. A primeira etapa é um ovo contendo a larva L3. Então você já sabe. Se você ingerir esse ovo, ele passa pelo teu estômago, chega no intestino e no intestino eclode uma larva. Essa larva L3 ela eclode, perfura a parede do intestino, cai na corrente sanguínea e aqui nessa setinha azul que eu estou mostrando para vocês, ocorre a migração até os pulmões. Mas para ele chegar nos pulmões, antes ele passa pelo fígado, passa pelo coração e depois vai para os pulmões. Dos pulmões, ele cresce, ele passa para L4, passa para L5, sobe pelos brônquios até a faringe. Na faringe, por reflexo, você acaba engolindo esses vermes. Obviamente, se a infestação for muito grande, você pode tossir essas larvas, né? Só que normalmente você engole, tá? E quando este verme passa pelo estômago, em L5 ainda, chega no intestino delgado e lá ele começa a crescer até se transformar nos adultos. Quando eles são adultos, eles acasalam e a fêmea coloca os ovos. Estes ovos demoram aproximadamente 2 semanas para virar um embrião, né? E aproximadamente 1 semana depois se transforma em L3, ou seja, a forma infectante, dando seguimento ao ciclo do Ascaris lumbricoides. Tem essa porcaria aí, faz mal! Veja bem, o que vai depender da patogenia, do problema que é ter a lombriga, é o número de Ascaris que você terá dentro do teu intestino delgado. Então é mais ou menos classificado em 3 tipos de infestação: as leves, as moderadas e as maciças. A leve é quando você tem de 5 até as Ascaris e normalmente você nem percebe que tem eles. Eles vivem dentro do teu intestino durante o tempo, alguns meses, e depois eles acabam morrendo e sendo liberados, né, pelas fezes. Isso então você nem repara que tem. Já a infestação moderada pode variar em torno de 50 Ascaris e nessa sim já pode aparecer sintomas um pouquinho mais leves. O problema é quando você tem uma infestação maciça, que pode ter mais do que 100 Ascaris lumbricoides dentro do teu intestino delgado. E aí tem um grande problema, porque estes Ascaris dentro do teu intestino delgado, eles estão absorvendo nutrientes, ou seja, pode te causar desnutrição. Obviamente, estes Ascaris... Obviamente, estes Ascaris estão secretando substâncias, então eles podem gerar uma ação tóxica também para você. Lembra que eu disse que a larva migra pelo fígado, vai pelo pulmão, passa também pelo coração e durante essas migrações no teu fígado, elas podem causar diversos pontos de necrose nesse órgão e isso pode ser um grave problema, dependendo da infestação e da sequência de infestação, durante muito tempo você está sempre recebendo esses ovos de Ascaris, o teu fígado ele pode aumentar de tamanho e causar também vários outros problemas. Todo mundo sabe que o fígado é um órgão que tem diversas funções extremamente importantes. No teu pulmão, ela vai romper os alvéolos. Quando ela rompe os alvéolos e durante essa migração pela tua traqueia, ela vai causar diversos pontos hemorrágicos e, consequentemente, uma pessoa muito infestada por Ascaris acaba tossindo sangue e, consequentemente, é óbvio,
pode causar uma pneumonia nos teus pulmões, é claro, né? E a principal causa de morte por ácaros lumbricoides não é nem essa pneumonia ou nem a migração pelo fígado, e sim, quando você tem uma infestação maciça de ácaros no teu intestino, eles acabam se enredando, né, formando grandes bolos de ácaros e causando a obstrução intestinal. Ou seja, o teu intestino fica entupido, o alimento não passa, você acaba consequentemente podendo morrer se não fizer uma cirurgia imediatamente para desobstrução. Ou seja, o médico acaba fazendo uma incisão no teu intestino delgado e removendo estes ácaros. Ou ainda, eles eliminam, eles tiram uma parte do teu intestino delgado. Onde aí eles podem botar nesta bandeja que você vê na foto, colocar um molhozinho e se alimentar, né? Como se fosse uma deliciosa macarronada. E você deve estar querendo saber Qual é o sintoma, meu? os sintomas principais são dores, né, na região da barriga, né, nessa região intestinal, alternância de diarreia, ou seja, você tem diarreia durante um tempo, aí para, daqui a pouco volta e tu não sabe qual é o motivo. Isso pode ser ácaros também. Pode causar febre, tosses muito frequentes e seguidas de sangue. E a que você vai ter certeza que você está com uma parasitose é quando aquele sintoma no qual você tosse verme. Devido a tanta infestação deles, eles acabam se empurrando, competindo ali no teu intestino e eles voltam literalmente pelo teu estômago e você acaba tossindo vermes que podem ser pelo teu nariz ou pela tua boca. Ou ainda nas tuas fezes, o que é mais comum. A ascaridíase é uma doença cosmopolita, ocorre em todo o globo, em toda a volta do mundo. Ainda é uma doença muito mais comum em crianças de até 10 anos de idade. Aí você deve se perguntar, né, por que é mais comum em crianças? Veja bem, estes ovos do Ascaris lumbricoides estão no ambiente, eles podem sobreviver durante muitos meses, até anos no ambiente. E onde é que as crianças brincam? Pô, no ambiente, consequentemente elas colocam a mão na terra, põem a mão na boca e esses ovos vão entrando, né, a la louca aí no intestino delas. Veja bem, é uma doença muito comum porque também existe uma grande produção de ovos, ou seja, uma pessoa que tem ascaridíase está eliminando ovos a dar com pau. São muitos ovos que ela elimina, são milhares todo dia. Se esses ovos entram em contato com hortaliças, com água, tudo isso pode ser um grande potencial de disseminação da doença. É interessante falar que às vezes você não comeu alimentos contaminados, nem tomou água com esses ovos de ascaris e muito menos brincou em praças onde você comeu terra, né? Botou a mão no chão e meteu a mão na terra. Botou a mão no chão e meteu a mão na boca, né? Aí você deve estar perguntando, eu nunca mais fiz isso, eu não brinco mais em parques, não sei o que, mas eu tô com ascaris lumbricoides. Como isso pode ocorrer? Veja bem, em regiões muito secas, onde falta água, infelizmente, e aquela região é muito seca, estes ovos, eles estando em contato com o ambiente, quando bate aquela ventania e estes ovos se propagam junto com o vento, eles podem entrar na tua boca. Quem nunca respirou poeira, né? Se nessa poeira tiver aqueles ovos grudadinhos da lombriga, né, do Ascaris lumbricoides, você vai adquirir também essa doença. E é muito comum insetos também fazerem essa disseminação, né? Você imagina aí uma mosca que pousou num cocô de uma pessoa que fez aí na esquina da tua casa. Ela foi lá, ficou naquele cocôzinho, e nas pernas dessa mosca pode ser que tenham se aderido alguns ovos de lombriga. Consequentemente, ela entra aí na sua casa, né, tem aquele bolinho destapado, né, que é uma beleza, que todo mundo adora, aquele bolo cheio de merengue, e sempre tem uma mosca ou outra que as pessoas, né, sai daí, mosquinha, faz aquilo ali. Quando vê, ao pousar naquele bolo, a mosca liberou alguns ovos também que estavam aderidos às suas pernas. Então você pegou ascaris sem nem ter ideia de como pegou o ascaris. Regiões com saneamento básico precário ou sem saneamento básico também tendem a ter maior número de infestações por ascaridíase. Bom, como
Como combater essa doença? Como eliminar? Porque, veja bem, erradicar as caridíase eu considero uma missão praticamente impossível. Só que agora você diminuir bastante a incidência de ascaridíase na população mundial é muito possível. E te liga só nas principais medidas profiláticas, ou seja, para diminuir a incidência desta doença. Lembre-se sempre, tratar os doentes. No momento que você faz o tratamento em massa de diversas pessoas, ou principalmente das pessoas confirmadas com ascaridíase, elas param de eliminar os ovos. Se para de eliminar os ovos, positivo. É uma maneira muito importante de dar uma quebra no ciclo desta parasitose. Regiões sem saneamento básico, fazer o saneamento básico é muito importante. Lugar de sorete é no lugar de sorete. Jamais cague na rua. Para tanto, é muito importante ter uma educação sanitária. Desde pequeno, as crianças devem receber a informação de quais são as medidas higiênicas para evitar não somente as ascaridíase, mas todas as doenças que são causadas pela falta de higiene. Ou seja, lavar as mãos, fazer o seu cocô no vasinho, puxar a descarga adequadamente, lavar os alimentos. Se a água não for tratada da sua cidade, fervê-la durante muito tempo, 20, 25 minutos, antes de disponibilizá-la para ingerir, para beber. E outras medidas, tudo que imaginar que se refere à higienização, Importante proteger os alimentos, porque como eu te disse, uma mosca que pousou num cocô pode vir e pousar aí no pãozinho, no bolinho, e você nem repara, está pegando ascaridíase. E de uma maneira bastante simples, a aula é isso, gente. Essa doença é muito simples de entender, justamente porque só tem um hospedeiro. E lembre-se sempre, é a doença parasitária causada por um helminto, por um verme mais comum no mundo. Ou seja, acredite, a grande maioria das pessoas já tiveram ascaridíase. Por mais que você deve se perguntar, mas como é que eu já tive, se eu nunca tive sintoma? Mesmo sem ter sintomas, é quase certo que tu já teve, pelo menos aí, algumas lombrigas dentro do teu intestino e nem reparou. Só vai reparar quem tiver infestações moderadas ou maciças. Essas sim são pessoas que desenvolvem sintomas acentuados. Então repara na importância dessa doença. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não te esquece de dar like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.